Hoje, tratando sobre direito da família, nós vamos ver a entrevista com o advogado João Marcos, falando sobre a guarda dos filhos em um processo de divórcio. O João Marcos está no estúdio do Podcast TV e vai conversar conosco. Boa tarde, João Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde, Geraldo Júnior. Boa tarde, ouvintes e telespectadores do Repórter da Cidade. É uma honra para mim estar aqui presente falando sobre um tema tão importante que gera tantas dúvidas em toda a população brasileira. Muito bem, João Marcos. Primeiramente, gostaria que você respondesse se há prioridade na guarda dos filhos. Essa é uma dúvida que paira na cabeça de muitos brasileiros. Veja bem, não existe uma prioridade de quem que o filho deve ficar. Mas antes de entrar nessa pergunta, tem que explicar primeiro o que é a guarda. A guarda é o dever de cuidar, é o dever de zelar, é o dever de educar os filhos. E tendo em base isso, o juiz ele vai analisar quem que tem essas melhores atribuições para cuidar daquela criança, seja o pai, seja a mãe, ou seja ambos os genitores. Doutor, fala com a gente quais são os tipos de guarda. Os tipos de guarda são 3, quais sejam a guarda compartilhada, a guarda unilateral e a guarda alternada. Vamos lá explicar sobre cada uma delas. A guarda compartilhada é quando ambos os pais, ou seja, o pai e a mãe, têm responsabilidades recíprocas de cuidar, de zelar, de educar os filhos. Normalmente, a guarda ela é deferida de modo compartilhada com residência fixa na casa da mãe. Isso é um dado estatístico que normalmente sempre acontece, ou seja, a guarda é compartilhada, ou seja, os pais têm os deveres recíprocos, mas a criança vai residir com apenas um deles. Por consequência, também existe a guarda unilateral. O que significa a guarda unilateral? Quando apenas um dos genitores vai exercer essa guarda de forma única, ou seja, o juiz vai constatar que apenas o pai, por exemplo, tem condições de educar, tem condições de zelar e tem condições de cuidar da criança da melhor maneira possível. Aí vocês me perguntam, por que isso? Por causa que o juiz pode constatar que a mãe, por exemplo, é uma pessoa alcoólatra, que utiliza de muitas drogas, e aí o juiz vê que a mãe não tem condições nenhuma de cuidar daquela criança e, obviamente, vai deferir a guarda somente e unicamente ao pai. Por fim, existe a guarda alternada também. O que significa a guarda alternada? É quando metade do tempo vai passar com a mãe e metade do tempo vai passar com o pai. Ou seja, 50% do tempo com a mãe, 50% do tempo com o pai. Vamos exemplificar isso para ficar de uma maneira mais fácil. Um mês, ele possui 30 dias, ou seja, a criança vai passar 15 dias com a mãe e a criança vai passar 15 dias com o pai. Essa guarda é muito incomum por causa que gera uma certa insegurança para a criança precisa se adaptar às condições daquela residência que ela está morando, seja com o pai, seja com a mãe. Então, é um modelo de guarda muito incomum nos dias de hoje. Como eu disse, as mais comuns que a gente percebe são a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Perfeitamente, doutor. E chegando mais perguntas aqui para a gente. Se o pai, doutor, se o pai ou a mãe não quiserem ficar com a criança no período que foi estipulado, o que fazer? Quando um desses genitores se recusa a ficar com o tempo com a criança, ao que foi estabelecido anteriormente, isso pode acontecer reprimendas judiciais, ou seja, em eventuais multas. Mas como eu sempre digo, em questões de família, o bom senso sempre cabe. O diálogo sempre deve prevalecer sobre os interesses daquelas partes, ou seja, do pai, da mãe e do filho. E é muito importante a gente mencionar que esse diálogo é tão importante porque a criança, em eventuais atritos com o pai e a mãe, ela vai ficar naquele fogo cruzado. Então, ela vai ser a mais prejudicada nessa situação. Então, é sempre bom a gente manter um diálogo do pai com a mãe para que a criança não seja prejudicada em eventual alienação parental, de modo que a mãe fica denegrindo o pai fica denegrindo a imagem da mãe, e isso é algo muito prejudicial para a criança.
E agora, pessoal, atenção telespectador, essa pergunta agora é muito importante. Doutor João Marcos, algum tipo que exclui a obrigatoriedade do pagamento de alimentos? Nenhum tipo de guarda retira a obrigação dos alimentos. Veja bem, o direito de guarda, ele não se mistura com o direito de alimentos. A gente vê isso muito na prática, quando o pai está devendo a pensão para o seu filho e a mãe vira e fala: eu não vou deixar você ver o filho porque você está em atraso com a pensão alimentícia. Então a gente tem que deixar isso muito bem claro para toda a população. Os direitos não se misturam e o fato de o pai não estar pagando a pensão não retira o direito dele de visitar o seu filho. Isso é algo muito comum nas famílias brasileiras e a gente deve mencionar para todo mundo que não faça esse tipo de coisa, porque isso gera reprimendas judiciais, até multa e até mesmo a perda do poder familiar, ou seja, do pai não ter mais direitos sobre a guarda da criança, do pai não poder ter mais contato com a criança, assim como também essas reprimendas existem para a mãe. Doutor João Marcos, nosso muito obrigado pela participação aqui no Repórter da Cidade, com esse tema de grande importância para toda a sociedade de Paracatu. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui presente no seu programa, Geraldo. É uma honra para mim passar informações para toda a população de Paracatu e eu me coloco à disposição sempre para o que precisar. Um grande abraço e até a próxima. Ok, doutor.